Lembrou na hora, Eu, você. só tem três pessoas? Acho que sim, isso. Tá tudo na passada de Amaruldinho, eu acho. É, vice, tá passando agora o comício ali, a carreata, acho que estão tudo lá, vice. Eita, tudo atrás já de alguma coisa, hein? Vocês estão vendo a tela? Tranquilo aí a tela? Hein, pessoal? Tô. Beleza, vamos lá. Vamos dar início. Esperar mais 5 minutinhos pra ver se a galera entra, viu? É 5 minutos verdade. tô dormindo, professor. Oi? 5 minutos tô dormindo. Não, beleza, só pra ver se a galera entra, pra ninguém perder. Mais 5 minutinhos. Então, pessoal, vamos lá? Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Hoje, né, mais uma aula aqui já está sendo gravada para que ninguém se prejudique. Logo, logo estarei postando no YouTube, certo? Hoje, a aula de hoje, né, vai ser sobre lei de Ohm, né? Então, como se deu, como foi que se deu essa lei de Ohm. Vamos falar um pouco da introdução, né? Em 1827, a gente vai ver que o físico e matemático George Simon Ohm publicou os resultados de seus trabalhos com circuitos elétricos, né? Trabalho com a gente estava envolvido há muito tempo, e ele fez a sua publicação, patenteou sobre o que ele adquiriu, o que ele conseguiu de conceitos sobre circuitos elétricos, certo? Ohm descobriu que a corrente que atravessava um fio condutor é proporcional à diferença de potencial aplicada. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Ohm viu, né, que o fio condutor, né,
ele apresenta uma resistência sobre essa corrente e é proporcional à diferença dessa potência, né? Então, a potência, né, a gente vai ver também no cálculo de potência, né? Tem basicamente três formas que a gente vai ver. Então, a gente vai ver que a potência é proporcional, né, à corrente elétrica que passa, né, naquele fio. E ele viu que quanto maior esse fio, né, quanto maior o fio, ele deduziu que o quê? Que maior vai ser a resistência aplicada a essa corrente e menor vai ser o quê? Menor vai ser a corrente elétrica, né? Então ele deduziu, ele disse que quanto maior for o fio, quanto maior o comprimento for o fio, menor vai ser a corrente aplicada naquele condutor. A proporcionalidade entre corrente elétrica e a diferença de potencial no fio, em alguns tipos de materiais, existiu e foi chamado de materiais ômicos, certo? A gente vai ver que a razão, né, V sobre I, né, tensão sobre corrente, mostra o quanto de tensão deve ser aplicada para um determinado nível de corrente em um dispositivo de circuito, certo? Então, a gente vai ter que aplicar, né? Basicamente, ele está dizendo que V sobre I, né, tensão sobre corrente é o que? Resistência, né? Então, quanto maior essa tensão aplicada, certo? Vai ser maior a resistência nesse material, certo? Então, a razão V, tensão sobre corrente, vai mostrar quanta tensão deve ser aplicada para um determinado nível de corrente em um dispositivo do circuito, né? Quanto maior a dificuldade que o dispositivo impõe a passagem da corrente elétrica, maior deve ser aplicada a tensão para atingir um certo nível de corrente elétrica. Então a gente vai tirar outra proporcionalidade, diz que a corrente elétrica está diretamente proporcional à tensão, né? Se eu tenho o meu sistema lá, deixa eu botar. Se eu tenho o meu sistema, certo? Se eu tenho o meu sistema, tenho minha resistência, né? Certo? Então, aqui eu salvo 12 volts, certo? E aqui eu tenho a minha corrente percorrendo aqui, ó, certo? Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, minha corrente vai diminuir. Eu salvo com uma corrente de 2 amperes, certo? 2 amperes aqui. E aqui eu tenho uma resistência, né, de 1 k ohm, né? 1 k ohm, certo? Certo? O que é que vai acontecer aqui? Primeiramente eu vou ter, né, vou aplicar minhas fórmulas que a gente vai ver logo mais. Tem uma pessoa com. Tem uma pessoa com áudio ligado aí, tá atrapalhando aí. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver quem é. Acho que desligaram. Certo? Então, o que é que quer dizer? Minha corrente vai vir, certo? Quando ele chegar nesse ponto, né, ele vai ver que tem algo impedindo sua passagem, né? A corrente, então, vai ser diminuída, né? De certa forma, entre a diminuída. A palavra correta é essa. Vai perder potencial. Então, quando essa corrente passa por aqui, né, ela vai perder algo, né? Para ela vencer essa resistência aqui, eu tenho que aumentar a minha tensão aplicada. Se eu aumento minha tensão aplicada, minha corrente vai conseguir vencer essa resistência, certo? Então, resistência é impor a passagem da corrente, né? Quanto mais meu sistema tiver mais resistência, né? Quanto mais eu tiver meu sistema tiver mais resistência, né, minha corrente vai ser menor. Ele vai chegar aqui nesse primeiro ponto, ele vai perder, né? Quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai perder. Quando ele chegar nesse terceiro ponto, ele vai perder, né? Infinitesimal, né? Então ele vai perder ao longo do número de resistências em série, né? Diferente de uma resistência em paralelo, né? Por exemplo, vou apagar aqui, ó. Então aqui minha resistência, né, em paralelo, pera. Certo? Tem uma fonte, tem minha resistência, né? E tem outra resistência em paralelo. Como a gente viu nos cálculos, certo, anterior de resistência, né? A gente viu que quando a gente faz em paralelo, certo? A gente vai ter o que? Aquela famosa fórmula. É equivalente, né? Igual o quê? Igual 1 sobre a resistência 1
né? Mais 1 sobre a resistência 2, né? Obviamente, a gente já deduzindo essa fórmula, né? Aqui, quando está em série, né? Se tivesse aqui, eu ia somar esse com esse. Então, a gente tem uma resistência alta, né? Então, a passagem da corrente ia diminuir porque estava em série, né? Como eu tenho um paralelo, ó, né? Então, vamos supor que aqui eu tenho 2 ohms e aqui eu tenho 4 ohms, né? Eu ia ter, né? Então, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, né? Ia daria 1 sobre 2 daria 0,5 mais 1 sobre 4, 0,75, né? Então ia dar 0,75 de resistência. Então a resistência aqui, né, seria muito baixa, né? Muito baixa. Então a corrente ela vai fluir mais livremente quando está em paralelo, né? Diferente em série. Quanto mais resistências em série for aplicada, menor vai ser minha corrente ao longo do meu circuito, né? A gente vai entender mais à frente todos esses conceitos. Então, ele deduziu, né, ele disse que quanto maior a dificuldade que o dispositivo impõe a passagem de corrente elétrica, né, maior deve ser aplicada a tensão para atingir um certo nível de corrente elétrica. Então, tensão está diretamente relacionada à corrente elétrica. Então, sabendo disso, né, ele relacionou, né, a tensão e a corrente, né, e ficou conhecida como resistência elétrica. Ele disse que a resistência, né, é igual, né, a tensão pela corrente elétrica, né, que é um I. Então, ele deduziu que a resistência é igual a tensão sobre corrente elétrica. A lei expressa matematicamente é da seguinte forma: tensão é igual ao produto de resistência por corrente. Tá? A tensão, né, vai ser o produto de resistência e corrente. Tá? Tipicamente a gente utiliza também essa didática aqui, ó, certo? Desse triângulo, certo? Triângulo de hierarquia, né? Quer dizer isso. Quando eu quero achar tensão, U ou V, como é conhecido, eu vou multiplicar esses dois, certo? Se eu quero achar R, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o centro de cima e dividir por I, certo? Se eu quero achar I agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, pessoal? Quero achar I. O que é que eu tenho que fazer? Sempre o de cima, ó, pessoal, dividido pelo de baixo, certo? Lembrando, tensão, esse triângulo maior, vai ser igual a quê? A esses dois multiplicados. Se eu quero esse R aqui, eu vou pegar o maior. Aqui não tem uma divisão aqui, ó, dividir por isso. Se eu quero esse I aqui, eu vou pegar o maior, dividir por R, né? Então, V é a tensão, né? R é resistência e I é a corrente que passa, né, por esse componente todo. Então, basicamente, essa seria a lei tradicional de Ohm, né? Alguma dúvida, alguma observação? Até tudo bem essa lei para vocês? Hein, pessoal? Sossegado, professor. Então vamos lá, para frente, né? Então, sabendo dessas aplicações, ó, dessas três aqui, ó, certo? Vou dar 2 minutos para cada questão, e vocês vão me responder, certo? 2 minutos, vamos lá. Questões fáceis. Utilizando, ó, quem quiser tirar uma foto, certo? Aqui dessa tela. Dá 10 segundos para vocês tirar uma foto. Se vocês dois vão responder, vocês vão responder essa questão. Vamos lá. Vamos lá. Um resistor ôhmico de resistência igual a 10 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determina a queda de potencial que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor. E aí? Vamos lá, eu quero que todo mundo faça, viu? Todo mundo respondendo. Pode falar no chat ou aqui. 2 minutinhos aí para cada questão. Vou dar 4 minutos para vocês.
Professor, o senhor pode voltar aí a fórmula? Agora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Porque no enunciado, na forma do enunciado tem V é igual a R vezes I e R hum, sobre vezes I. Né? Então, você acertou aqui. V vai ser igual a quanto? 10. Muito bem. 10 ohms vezes 1 ampere igual a 10 o quê? 10V, né? 10 volts. Volt. Volts, né? V, né? Mas Essa fala em outra aí eu volts. acho que é. Quando atravessado por uma corrente elétrica de 1,5 miliamperes, a diferença de potencial nos terminais de um resistor ohmico é de 1,5 volts. Quem sabe? Então ele quer resistência. Aí essa segunda aí eu fiz aqui, deu 1. Quer saber resistência. Resistência. Não, quer saber a resistência, né? V sobre corrente. Né? Como seria aqui? Quem sabe? Seria 1,5 para 1,5, daria 1. Faltou só um ponto para tirar o 10. Quem sabe? 1,5 ohms, né? No caso dá 1 ohms. Não, falta só mais 2 pontos então. tem que transformar, pô. Justamente, tem que transformar. Ó. Até sublinha aqui. Miliamperes, ó. Vezes Transformar 10 para amperes. a menos 3, ó. Né? Vezes 10 a menos 3, certo? Então a gente tem o que, ó? Isso dividido para isso é igual a 1. Então temos 1 vezes 10 a menos 3. Ó. Certo? Ohms. Certo? Ou 0,001 ohms, que é a mesma coisa. Beleza? No caso, professor, tem que sempre multiplicar por 10 vezes 10 elevado a menos 3, Perdão, é isso? pessoal, eu errei. Foi eu que errei aqui. Perdão, confundi. Ele quer resistência. Resistência é igual a V sobre I. Errei porque eu fiz ao contrário. Então, V 1,5, né? Dividido, 1,5 volt dividido por 1,5 miliamperes. Que é vezes 10 a menos 3, certo? Então, a gente vai ficar com o quê? Certo? Isso aqui por isso aqui dá 1, certo? 1 vezes 10. Ele aqui está menos, ele vai para cima mais. 1,10 a terceira, certo? Ou 1000 ohms, certo? Entendido aí? O que é que volta? Eu só fiz trocar, porque eu tenho botado corrente em cima, mas errei. Lembra? Tensão por corrente. Resistência. Beleza? O que é que volta? Que explique mais novamente. Hein? Tá tranquilo. Dá uma explicada novamente, professor. Agora. Em qual das duas? A2. A 2, vamos lá, ó. Ele dá 1,5 miliamperes, que isso aqui é o quê?
miliamperes. Amperes, a gente já sabe que é corrente, ó. Corrente, tá aqui. 1,5 volts, a gente sabe, ó, que é U, tensão, né? Ou V, como é chamado. U, tensão. Então ele pede resistor, ele quer resistência. Então resistência, ó, voltando a esse quadradinho, ó, resistência, ó, igual U, né, ó, que a gente viu aqui agora, ó, U sobre I, né? Quanto é U? Quanto é U? 1,5. 1,5. 1,5. volts, né? Quanto é a corrente? 1,5 também, né? Só que a gente tem que ver miliamperes, né? Desde aquela aula de mecânica técnica, olha, vocês prestem atenção nesse sufixozinho aqui, o que quer dizer, né? G, giga, 10 elevado a nona. Mega, 10 elevado a sexta, né? Eu disse, olha, vocês que é de elétrica, vocês vão trabalhar com muitos valores pequenos, miliampere, nano, né? Miliampere significa o quê? 10 a menos 3, certo? Eu posso fazer o quê? Certo? Quem não consegue visualizar do jeito que eu vou fazer, primeiramente eu vou fazer a visualização, né? Que nem todos conseguem ver. O que seria? Seria 1,5, certo? Dividido por o quê? Por 1,5 vezes 10 a menos 3. Quanto é 1,5 vezes 10 a menos 3? Se a gente tem aqui, ó, menos 3 zero, né? Ou menos 3 zero, exatamente. Quando tem esse menos aqui, significa que está assim, ó, 0, né? Para a esquerda a gente está 0, 1, 2, 1, 5, né? Ó, 1, 2, 3, 0 aqui, ó, de menos 3, dividido, ó, por 15. Ó. Perdão. 10 a menos 3, vou botar 3 zeros depois dessa vírgula aqui, ó. 1 aqui, 2, 3, né? Então vai ficar 0,0015, que dá igual a 1000, né? Isso é o jeito que todo mundo, acredita, eu que saiba. E como é o jeito mais rápido de fazer? Bem feito, 1,5, certo? 1,5 aqui, vezes 10 a menos 3. Certo? Resistência é igual a isso aqui. Isso, dividido por isso é 1, que é igual, né? Ó, tá aqui, 1, é igual. Vai sobrar só isso aqui, só essa parte aqui, ó. Vezes 10, né? O 3, quando vai para cima, ele vai inverter o sinal. Então, se ele está negativo aqui, ele vai positivo aqui, ó. 3. Que isso é igual a 1, né? E aqui eu vou adicionar 3 zero para a direita. 1, 2, 3. Oi, pode falar. Esse 10 elevado a 3 aí apareceu de onde? Esse 10 elevado a 3, ó, é do sufixo, ó, miliampere, viu? Entendeu? Lá daquela aula de mecânica técnica, o que eu disse de novo. Olha, existe sufixo, o que é sufixo? Justamente essa potência de 10, né? Meu celular tem 32 GB, significa que meu celular tem 32, né? 32 vezes 10 a nona, né? Que esse 10 a nona referencia a giga, né? Entendeu? Mega, Certo. mega, 10 a sexta, só mega, certo? Quilo, que é quilo, 10 a terceira, né? Só que eu disse lá na aula, olha, vocês de elétrica, vocês trabalham com valor muito baixo, isso aqui é mais voltado para a mecânica, mega, quilo, certo? Mas elétrica trabalha com valor muito baixo, isso seria valor baixo, nano, micro, né? Microampere, que a gente vai ver aqui, micro, 10 a terceira, menos 3, quer dizer, nano, 10 a menos 6, certo? Vocês vão trabalhar com um valor muito baixo, né? Então, micro, ampere, né? Miliampere, quer dizer, No caso, é 10 né, a professor? menos 3. Se fosse no caso aí 1,5 só A, aí já seria só 1 a Só resposta, 1. né? Se fosse 1,5 amperes, a gente ia dividir por 1,5, né, de volts, ia dar 1 Uhum. ohm. Né? Mas aqui está dando 1000 ohm. Todo mundo entendeu? Entendi. Passar para frente. A resistência elétrica, certo? É uma propriedade do corpo percorrido por uma corrente elétrica, né? Então, a resistência, né, é uma propriedade, né, que é percorrida por uma corrente elétrica. Propriedade do corpo que é percorrida por uma corrente elétrica.
Essa propriedade depende de fatores geométricos, como comprimento ou área transversal, que a gente vai ver agora, do corpo, né? Mas também depende de uma grandeza chamada de resistividade, certo? Tal grandeza relaciona-se exclusivamente ao material do qual o corpo é formado, certo? A lei que relaciona a resistência elétrica a essas grandezas é conhecida como a segunda lei de Ohm, certo? A segunda lei de Ohm é mostrada na figura abaixo, certo? Então, o que quer dizer? Essa resistividade, como ele está dizendo aqui, ó, ele é proporcional, ó, com essa corrente por tensão, né, ó? A resistividade, certo? Vai ser a proporção, né, dessa corrente, ó, corrente aqui nesse eixo e tensão nesse eixo. Quanto maior, vai ser maior essa resistividade. Tem que ser maior a resistividade do corpo, né? A fórmula que relaciona essa daqui, resistência elétrica, certo? Também é dada pela fórmula resistividade, ó, que é uma constante, certo? Que a gente vai ver que é uma constante tabelada, vezes L, comprimento, certo? E área de seção transversal. Quer dizer que o quê? Quanto maior a área, ó, menor a resistência elétrica. Então vamos lá. Tenho um cabeamento. Um cabeamento, né, aquele cabo, né, lá de 1,1 milímetro e meio, certo? Que é aquele cabo PP, né? Que geralmente tem cabo PP 3 por 1,5, né? 3 vias, né? Tem as 3 vias. Por 1,5 é a área de seção transversal, né? Cabo PP 3 por 2,5, 3 vias, né? A área de seção transversal 2,5, né? Quanto maior a área, olha, menor minha resistência, né? Quanto maior também o comprimento aqui, ó, maior vai ser minha resistência. O que é que isso quer dizer? Vamos lá pensar agora. Eu tenho meu cabo, certo? Meu cabo lá elétrico, certo? Meu cabo elétrico, 5 metros, certo? Esses 5 metros, certo? Eu vou ter uma resistência, ok. Vamos lá pensar. Vou ter meu cabo, meu primeiro cabo. Vamos analisar, meu primeiro cabo vai ter 5 metros de comprimento, L, 5 metros. E ele vai ser um cabo de área de 1,5, certo? 1,5. Cabo 1. Portanto. Meu cabo 2, vou dizer outro tipo de cabo, certo? Vou dizer que esse meu cabo tem L, comprimento, 10 metros, certo? Ele vai ser maior esse cabo. E a área, eu vou dizer que também é de 1,5. Para o meu cabo 3, aqui é o cabo 2, meu cabo 3. Vamos lá, meu cabo 3. Vou ter, certo? Meu L de 10 metros e minha área dele de 2,5, certo? Aí eu pergunto a vocês, né, qual o cabo de maior resistência elétrica? Qual que vocês acham? Vamos relacionar primeiro. Quanto maior o comprimento, certo? Maior a resistência elétrica, certo? Quanto maior a área... É o cabo de 10, professor. Quanto maior a área, menor vai ser minha resistência. Qual o cabo de 10? Os dois são de 10 metros. De 1,5. Então, como... Tive a maior resistência. Tem a menor resistência? A maior. Justamente, essa aqui já tem 10 a maior. por 1,5. Por quê? Se a gente for aplicar aqui nessa fórmula, ó, resistência. Vamos supor que esse P aqui meu está valendo 1, certo? Resistência igual a 1 do P vezes 10, ó, dividido por 1,5. Dá o quê? 10 dividido por 1,5. Né? 1 vezes 10, 10. Dividido por 1,5 vai dar... Deixa eu ver aqui na calculadora. 10 por 1,5. 6,66, certo? Então, esse meu primeiro cabo, ó, esse meu cabo aqui, ó, tem 6,66. Vamos para esse cabo aqui, ó, né? Então, resistência igual a 1 da minha resistividade, que eu estou dizendo,
resistividade igual a 1 vezes, né? L, quanto é L agora? 5 metros, ó, dividido por 1,5. Quanto é a minha resistividade agora? Vou ter 5 dividido por 1,5, certo? 3,33 ohms, certo? Então, até agora isso aqui está sendo maior, com 6,66. Vamos para esse terceiro caso aqui. Eu vou ter R igual a 1 vezes 10 metros dividido por 2,5. Né? Então eu vou ter 10 dividido por 2,5. Né? 10 dividido por 2,5. Né? Então eu vou ter igual a 4 ohms. Né? Então, a maior resistência, né? A maior resistência vai ser desse cabo 2, né? Como, obviamente, vocês já notaram, porque tem um alto comprimento, ó, um alto comprimento não, tem um comprimento, né, excessivo e uma área pequena, né? Diferente desse aqui, área grande, comprimento razoável, né? Comprimento, né, pequeno e uma área razoável para esse comprimento. Então vocês têm que analisar isso, né? Então, cabo 2, como a gente viu aqui, ó, vai ser o cabo elétrico que tem maior resistência, certo? O cabo o cabo 1, certo? É o intermediário, certo? E o cabo 3 vai ser o que tem a menor resistência elétrica, certo? Então, esse é o conceito, né, da resistência elétrica, certo? Retornando, resistividade, certo? É uma constante, certo? Que a gente vai ver. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. Professor, mas no caso aí, se não quiser botar esse 1 para multiplicar, não coloca não, né? Porque um vezes qualquer número. É, não precisava não. Mas Porque um vezes qualquer número é ele mesmo. É, nesse caso que eu botei só de exemplo, não precisa não. Mas tem casos. Deixa eu ver se tem um exercício aqui. Ó, esse exercício aqui ele vai dar as resistividades. Ó. Aí você tem que botar, ó, certo? Aí você tem que jogar. Professor, Oi. essa resistividade é de acordo com o material usado, né? É, cada material, é por isso que é uma constante. Cada material vai ter sua resistividade adequada. Né? O que quer dizer isso? O cobre vai ter uma resistividade muito baixa, né? Porque ele é muito condutor de energia, de corrente elétrica. Então, se ele é altamente condutor, a resistência dele é baixa. Consequentemente, a sua resistividade é baixa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um momento. Ah, tô entendendo agora. No caso, esse que o senhor colocou aí, é porque foi um que o senhor colocou, mas no caso, em alguns exercícios, ele vai dar Exatamente. Esse valor aí, outro valor, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um momento. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Sim, professor. Ó, resistividade ó, do aço, né? 0,10 a 0,025. Ó o cobre como é baixo. Cadê cobre? Cobre duro. 0,01, né? Porque o cobre é altamente condutor. Se ele é altamente condutor, ele não tem uma resistividade, ele não tem uma resistência, né? Deixa eu ver um material com alta resistividade. Ó o grafite. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou tentar abrir outra imagem aqui. Deixa eu abrir essa imagem. Olha aqui, ó. Prata, certo? Ó a prata. 1,58 vezes 10 a menos 8. O que é que significa? 0,0000701,58. 1,58. Oh, perdão. 1,58 vezes 10 a menos 8 é igual a 0, sucessão de 7 zeros, 158. Ohms metro. Então o que quer dizer? De acordo com o comprimento, né? Olha, ele vai ter 0,0000158, né?
ohms metro. A cada metro ele vai ter essa resistividade, certo? Então, ó, o cobre também é muito baixo, né? Deixa eu ver um material alto. Material alto. Vidro. Vidro. Ele tem uma resistividade, né? Borracha, ó a borracha. 1013 vezes 10 a 15, né? Então é a lógica. Borracha a gente sabe que é o quê? Isolante. Se ele é isolante, ele tem uma alta resistividade, né? Prata. Prata é condutora, né, de eletricidade. Se ela é condutora, ela tem uma baixa resistividade. Ela não tem uma resistência impondo a corrente, né? Entendido até aí? Essa parte de resistividade. Então, Entendido, professor. resistividade é o que? É uma constante de acordo com cada material, certo? Aham. Vou voltar aqui. Para frente, tá? Vamos lá. Por meio da lei de Ohm, certo? É possível determinar a potência elétrica que é dissipada por um resistor, né? Então a gente consegue determinar essa potência elétrica. Tal dissipação de energia ocorre em razão do efeito Joule, né? É aquele tipicamente efeito que se conhece, né? Pessoal, está acabando aqui. Elétrica e transformada em energia térmica. Né? Exatamente. Está acabando aqui a aula, mas eu vou fazer outra ideia para você. Outra senha de acesso. Só acabar essa daqui. Só um momentinho para o pessoal ir entrando. Então vamos lá, retornando, né? O pessoal já está entrando. Retornando, né? Por meio da lei de Ohm é possível determinar a potência elétrica dissipada por um resistor. Tal dissipação de energia ocorre em razão do efeito Joule.
O efeito de aula nada mais é que a passagem, né? O corpo que tem essa passagem de corpo de corrente elétrica transforma essa corrente elétrica em uma energia térmica. Exemplo, secadores, né? Ferro, engomar, então ele tem uma potência elétrica, né? Essa potência elétrica aquece o material e é dissipada, né? Através de uma energia térmica, como por exemplo, secadores, que eu já falei, ferro, que mais? Vários instrumentos, né? Então vamos lá. Tal dissipação de energia ocorre em efeito de Joule, por isso, ao calcularmos a potência dissipada, certo? Estamos determinando a quantidade de energia elétrica. Então, a gente vai calcular a energia elétrica, certo? Que um resistor é capaz de converter em calor, né? A cada segundo, certo? Então, a gente vai ver que essa energia, certo? Vai ser em Joule por segundo, certo? Eu disse que existia, ó, basicamente três fórmulas, ó, três fórmulas de a gente saber qual é essa potência. A potência nada mais é que a energia, ó, por um intervalo de tempo. Quanto de energia é consumida em um intervalo de tempo, certo? Então a gente pode deduzir potência elétrica como que tensão vezes corrente é uma das formas. A gente também pode deduzir potência como resistência vezes corrente ao quadrado, né? Como é que a gente chega a isso? Né? A gente não sabe, né? Que U é igual a resistência vezes I, né? Se a gente aplicar aqui, ó, se a gente trocar esse U aqui por isso aqui, ó, vai ficar U vai ser igual a resistência de I vezes I de novo, que já está aqui da fórmula, né? No caso eu estou substituindo esse U aqui, ó, né, por RI, aí vai ficar RI vezes I, aí vai ficar RI ao quadrado, a gente chega aqui, ó, RI ao quadrado. E também temos o que? U ao quadrado, né, que é tensão ao quadrado dividido por resistência, certo? Então basicamente temos essas três fórmulas, né, de aplicação da potência. Podemos usar qualquer uma das, certo? Tensão vezes corrente, resistência vezes corrente ao quadrado, ou tensão ao quadrado dividido por R, certo? Beleza? Seguir. Sabendo, a gente já sabe alguns conceitos, né? De resistividade, certo? De resistividade, a gente já sabe de potência. E eu peço agora que vocês me respondam essa questão. Você constrói três resistências elétricas, RA, RB e RC. Então a gente vai lá para aquela fórmula, resistência igual a P vezes L dividido por área, certo? Então vocês vão me responder a partir disso, certo? Vocês constroem essas três resistências, certo? A primeira resistência, o fio RA, tem resistividade de 1 vezes 10 a menos 6 ohms metro e diâmetro de 0,5 milímetros, certo? O fio RB tem resistividade de 1,5 vezes 10 a menos 6 com diâmetro de 0,5. Fio RC tem resistividade de 1,5 vezes 10 a menos 6, né, com diâmetro de 0,4. Então, sabendo desses conceitos aqui, né, resistividade, certo? E o diâmetro, certo? Diâmetro e diâmetro. Sabendo que a área, né, a área é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? Então, você tem sua área, né? Mas basicamente a gente não vai precisar calcular, beleza? Por quê? Nessa questão em si a gente não precisa calcular a área. Eu quero só que vocês digam qual é a maior resistência, né? E intermediária e a menor. Eu quero que vocês assinalem essa minha alternativa aqui. Visualmente, né? Vocês não precisam fazer nenhum cálculo, né? Eu estou mostrando só o cálculo que é esse aqui. Né?
visualmente você já pode identificar qual é a maior resistência. E aí, quem sabe? Lembre, quanto maior resistividade, maior a minha resistência, certo? É a 2, maior resistência. RB, É. certeza? Isso, maior resistência. Por A quê? 2. Por quê? Porque o tamanho, né, em milímetro, Só esse primeiro aí é 1 vezes 10 elevado a quanto? A O seu menos, risco é de torno. a menos 6. Menos 6, menos 8. Certo. Tudo menos É. 6, tudo menos 6. Tudo menos por 6. causa do tamanho, professor. Aqui a gente, ó, veja bem, diâmetro. Diâmetro Ah, de ontem. está relacionado ao que? Diâmetro. Ah, eu confundi Área, aqui. certo? A gente não tem É, área. comprimento aqui. Nenhuma das questões diz comprimento. Quando a gente não tem comprimento, a gente faz aqui. É igual a 1. Se é igual a 1, a gente passa um xzinho aqui. Ó. Então a gente está trabalhando só com R. P sobre A. Né? Quanto maior for P, maior resistência. Quanto maior for A, menor a resistência. E aí, pessoal? Qual a maior resistência? A 3. Muito bem. Por quê? Porque quanto menor o diâmetro do Menor fio, diâmetro, ó. menor a resistência. Menor diâmetro, maior a resistência, né? Maior a resistência. Menor diâmetro. Então a gente já achou que RC, ó, achou o maior. RC vai ser maior, então, ó, que quem? Que RB ou RA? Qual é o segundo maior? Analisem aí. A1. A1. Vejam agora. Agora você não tem como dizer, ó, o diâmetro não é menor. Os dois têm o mesmo diâmetro. Como é que eu vou saber? A resistividade. Resistividade. Né? Ó, minha resistividade de B, ó, é maior que a de 1. Se minha resistividade de B é maior que a de 1, ó, se isso daqui é alto, minha resistência também vai ser alta, né? Se eu tenho essa resistividade maior que essa, a resistência nesse material aqui, ó, vai ser maior que essa minha resistência RA. Então, RC vai ser maior que RB, certo? Que é maior sobre RA. Então, a menor resistência aqui, ó, é a de A maior é a de 6 e a intermediária é a B. Por quê? A primeira eu já matei pelo diâmetro, ó. Já matei pelo diâmetro, certo? Diâmetro é menor, né? Então aqui já sei que aqui é a minha maior resistividade. As duas aqui eu posso ficar embananado, por quê? Mesmo diâmetro, como é que eu vou saber qual é a maior? A maior a gente vai saber pela resistividade agora, ó, que essa resistividade de B é maior que a resistividade de A, né? Então se a gente fosse aplicar na fórmula, ó, a gente ia ter 1 vezes 2 vezes 10 a menos 6, ó, né? Dividido, né, por essa área aqui de π, né, vezes 0,5 ao quadrado dividido por 4. Aqui a gente ia encontrar, né, um valor, né, vou botar R de B aqui, ó, valor X, eu não vou calcular, certo? Mas logicamente a gente já sabe que esse valor X, ó, vai ser maior que esse R de A. Por quê? Porque R de A, ó, vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 6, ó, dividido por, do mesmo jeito, π 0,5 ao quadrado dividido por 4, certo? Então, se esse daqui, ó, 1,0 é inferior a 1,2, né, que aqui são iguais, isso tudo aqui é igual, ó, todo o resto da minha equação é igual, aqui eu já mato, ó, 1,0 é inferior, né, então minha resistência vai ser menor, que a minha resistência R de B, ó, que R de B é 1,2. Então, resumindo, primeiramente a gente matou essa daqui pelo diâmetro, né, depois a gente não teve como matar pelos diâmetros, mas matando pelas resistividades. E aí, todo mundo entendeu? Resumindo, questão, ó, letra E. E aí, de boa para todo mundo? O que é que explica novamente?
Hein, pessoal? Por mim, deu tranquilo. Está ok. Vamos fazer essa última para a gente encerrar a aula de hoje. Um cabo feito de liga de cobre, ó, possui área transversal correspondente a 10 milímetros quadrados, certo? 10 milímetros quadrados, a área. Sabendo que a resistividade da liga, resistividade é o pezinho, né, ó, 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm por metro, certo? Determine a resistência para 5 metros desse fio. L igual a 5 metros. Vamos lá. R. 2 minutos para vocês me responderem essa questão. Vou só calcular aqui. Ver quanto é que dá. 2 minutos para vocês me responderem. RP, né? Vezes L dividido por área. Por área. Igual a 2. Olha, primeira dica a vocês, né? Olha o material. Qual o material? Cobre. Cobre significa o quê? Cobre significa o quê? Alto, Professor, condutor. eu fiz aí, o meu deu 0,0105. Muito bem, né? 0,0105. Muito bem, papinha, não foi? Foi. Pronto, 0,075. É foda. Como é que a gente tem a noção, né? Não adianta só a gente calcular e não ter noção, né? Vamos lá para a noção. O que seria a noção? Seria comparar com o meu material. Cobre. Cobre é o quê? Autocondutor. Se ele é autocondutor, ele é o quê? Ele apresenta uma baixa resistência, né? Vejam bem, eu tenho meu material de cobre aqui, né? Um cabeamento, sei lá, de cobre. Ele é altamente condutor, então a corrente está livremente correndo dentro desse meu material, certo? Então, se essa corrente está correndo livremente aqui, eu tenho uma resistência muito baixa, né? Muito baixa, né? Então, faz sentido esse valor aqui a gente encontrar? 0,075? Faz, porque aqui é uma resistência muito baixa, né? Aqui é uma resistência baixa, né? Então, faz sentido a gente trabalhar com esse valor, né? Diferente de a gente ter achado aqui um valor 1000 ohms, 2000 ohms, aí a gente já fica assim, cobre com uma resistência, oferecendo uma resistência de 2000 ohms, a gente já, né, vê que errou em alguma coisa. Primeiro a gente faz o cálculo, depois compara, né, quanto se tem, logicamente, quanto se tem, para fazer essa comparação. Cobre, né? Vamos aqui, fosse vidro, né, se eu dissesse vidro, né, fosse vidro, e desse esse resultado aqui, a gente fala, opa, o vidro, então significa que não tem resistência nesse vidro não. Então significa dizer que esse vidro está correndo corrente elétrica sobre esse vidro, não, então a gente errou. Por quê? O vidro, a resistência dele é para dar alta, né? Porque você não é condutora, né? Ela não conduz a eletricidade do vidro. O vidro, né, não tem esse espaço dentro do vidro para você ficar brincando com a corrente elétrica, brincando entre aspas. A corrente não tem como fluir. Se a corrente não tem como fluir, é porque o vidro é isolante. Ele isola a sua corrente. Isola, né? Se ela é isolante, ele é altamente resistível. Ele tem uma resistência alta, né? Cobre é altamente condutor. Se ele é altamente condutor, ele tem uma resistência baixa. Vidro
isolante, resistência alta. Cobre, prata, materiais, né, metálicos, né, condutância alta, resistência baixa, né? E aí, todo mundo entendeu? Tranquilo. Tranquilo. Pronto, pessoal. Por hoje é só isso mesmo, né? A próxima semana, próxima semana não, perdão, quinta-feira, a gente volta com essa parte de condutância que a gente vai ver, certo? E encerra aqui essa parte de lei de Ohms e condutância e a gente vai ver o teorema de Tavernal, certo? Por hoje é só, pessoal. Obrigado. Valeu. Aí por mais uma aula. Boa noite aí. Boa noite, né? Valeu. Vou encerrar aqui a gravação.